Galera, a transmissão tá funcionando? Disseram que sim, pelo chat. Safe, safe. Enquanto você fala, Ana, eu vou ficar mutada. Pra... Já que eu já tô aqui Tá, na parte dos que falam também. tá, 2 segundos. Ok, tá, gente, a gente vai começar o nosso SS Saturday de dicionários e recursão, mas a gente também vai ter uma mini revisão de tuplas e listas. Inclusive, se alguém te falar alguma coisa no chat, me avisem que eu não consigo ver. Esse é o nosso itinerário, a gente vai começar pela revisão, depois para dicionários e recursão, e a gente vai fazer algumas questões. A lista, ele é uma forma de armazenar dados. Então a gente tem o formato que é posição, valor, utilizando colchete. Existe um padrão em Python que é armazenar dados com posição, valor e aí algum sinal aqui para determinar isso. Então você tem isso com dicionário, tem isso com tuplas, tem isso com lista. Teoricamente você tem isso até com string. Vale lembrar que nem string, a posição começa a partir do número zero. Na lista, os valores podem repetir e você pode sempre alterar ela do jeito que você quiser. E a lista segue uma ordem de adição. Toda vez que você adiciona algo normalmente, o item vai para o final da lista. Mas tem como você fazer para adicionar item em posição específica. Aqui a gente tem alguns métodos. A gente tem o ponto insert, que é o que eu acabei de falar, de inserir um valor em uma posição específica. A gente tem o append, que é o modo mais comum de adicionar algo numa lista, que ele só coloca no final. Isso aqui não é um método da lista, né? O len é uma função, mas ele é muito útil porque ele pega o tamanho dela. A gente tem o count, que quando você coloca um valor, ele verifica quantas vezes esse valor está na lista. E se não tem, eu acredito que ele retorna -1. O index. Ana, só algumas pessoas interrompendo, que algumas Hum? pessoas estão com problema pra ver a tela. Estão dizendo que não tá aparecendo. É... Eita. Tu Pra consegue. todo mundo. Eu tô vendo a tela, mas é porque eu tô aqui na parte de cima, né? Uhum. Ó, Tá. Calma tem, aí. tem pessoa que tá conseguindo ver a tela e tem pessoa que não. Calma. Vocês que não estão conseguindo ver, estão vendo pelo celular? Pelo PC. Beleza. É, porque aparece na parte de cima, tá aparecendo apenas uma tela verde. Eita, entendi. Eita. É, eu acho que você pode tentar. Ó, pra uns tá carregando, pra outros tá aparecendo uma tela verde. Tenta só parar de compartilhar e compartilhar de novo, Aham. Calma aí. que talvez vá. Ó, ela parou de compartilhar, agora ela vai compartilhar de novo. Vê se tá funcionando agora, gente. Agora foi? Boa. Tá, vocês querem que eu volte um pouquinho? Vê se quando eu entro na tela cheia, se continua aparecendo. Tá, ok. Tá. Agora falando rápido, vamos lá. Nosso itinerário é revisão de listas e tuplas, é coisinha simples, e dicionários e recursão. Uma lista é uma forma de armazenar dados. E ele tem o formato posição, valor. Igual string, as posições começam a partir do número zero e você acessa os valores pelas posições. A lista ela é mutável e os valores podem repetir. Então você pode ter uma lista só com o número 1, 1, 1. Mas você pode falar assim, ah, mas agora eu quero que a posição 3 não é mais um 1, pode ser um 4. Tanto faz, você pode mudar o que você quiser nela. A lista, ela segue uma ordem quando você adiciona itens normalmente nela. Ela sempre adiciona no final.
a não ser que você use um método específico, que é o que a gente vai ver agora. O insert, que é esse primeiro método aqui, ele faz justamente isso. Ele escolhe uma posição específica e ele adiciona lá. E coloca o resto da lista mais um. O append, ele só coloca no final, que é o que a gente faz normalmente quando soma, esse tipo de coisa. O len da lista não é um método, mas é uma função muito útil, no meu ver, porque você vê quantas posições tem nela. Então você pode usar isso para range, para esse tipo de coisa. O count, ele verifica quantas vezes um item aparece na lista, e se o item não aparece, ele retorna -1. O index, ele faz algo similar, só que ele pega a primeira posição que o valor aparece, e dá -1 se não tem. O pop, ele remove um item em uma posição. Só isso. Aqui a gente tem um exemplo de código, que a gente mostra aqui, ó, que nós acessamos a posição 0, que dá número 1, posição 1 é o número 2, posição 3 é o número... Quer dizer, posição 2 é o número 3. Só para deixar claro, esses exemplos de códigos, eles estão no Colab, que é por onde a gente vai fazer as questões depois. Então, se você quiser rodar e verificar, a gente vai disponibilizar isso. O pop, a gente pediu para ele tirar a posição 2, que é esse 3. Então, agora ela fica assim. E dando um append, a gente pede, tá, agora coloca o número 4 no final dessa lista. Então, ele colocou. E eu escrevi errado aqui, isso aqui é o insert, perdão, não tinha notado. A gente coloca na posição 1, um 5. Então fica 1, 5, 2, 4. E essa é a revisão de listas. Alguém tem alguma dúvida específica sobre listas? Ou podemos continuar para tuplas? Continua, continua. Beleza. As tuplas, elas são muito similares às listas, no sentido de que elas são posição-valor. Mas a diferença mais crucial da tupla é que você não pode alterar ela. Ela é imutável. Se você quer fazer alguma alteração, você tem que refazer ela do zero. Então ela é boa para tipo coisas que você não muda. E ela usa o colchete, quer dizer, ela usa o parênteses em vez do colchete da lista. Então a gente tem aqui um exemplo, uma tupla 1, 2, 3, 4. A gente ainda pode verificar os valores, só que para alterar, a gente tem que reconstruir ela. Então aqui, para eu fazer uma nova tupla adicionando um 5 nela, eu tenho que fazer essa maracutaia aqui. E é isso, tupla tem essencialmente os mesmos conceitos de listas. E eu acredito que seja isso. Quer fazer sua parte agora, João? Eu acho que essa é mesmo a revisão. Pessoal, alguém tem alguma pergunta específica sobre lista ou tupla? É porque o último o S Saturday, o passado, ele já foi sobre esse assunto, né? Daí a gente não queria repetir Sim, é só exatamente essa uma parte. revisãozinha. Só que se alguém quiser que a gente resolva agora algum exercício específico disso, ou tá, pediram pra repetir Ah, essa esse explicação no final final. aqui, ó, essa parte aqui, né, da reconstrução da tupla. Bem, uma tupla a gente não consegue mexer nela. Então, se a gente fizer, por exemplo, 1,2, mas eu quero mais um item aqui, ele não deixa. Então, o que você tem que fazer é reconstruir ela. A gente pega os primeiros dois valores da tupla, né? Isso aqui faz isso aqui. E a gente soma com uma tupla que é 5 e o último valor dela. O que a gente está fazendo aqui é trocando esse 3 por esse 5. O que o pop faz? O pop. Aqui, ó. Mas antes de eu voltar, deu para entender o que eu fiz aqui na tupla? Que bom, que bom. Qualquer coisa você roda no Colab e verifica. Se você não tiver entendido ainda, você chama a gente. Mas ó, voltando aqui. O pop, ele remove a posição que você especificou. Então, por exemplo, nós temos a lista 1, 2, 3, que isso é a posição 0, posição 1, posição 2. E a gente pede para ele remover a posição 2.
Então, depois de fazer o pop, essa lista vira só 1,2. É, eu acho que é isso então, né? Só agora eu fazendo uma pergunta. Ana, você prefere fazer os exercícios relacionados à lista ou tupla agora ou depois? O que vocês preferem, gente? Tipo, por mim, pode ser agora? Pode ser agora, beleza. A Lua falou também, fala da reconstrução da tupla. Vamos fazer essa reconstrução da tupla no exemplo mesmo. Eu acho mais tranquilo. Aqui temos a nossa primeira questão. Ó, queremos criar uma função. Ah, dá pra ler, gente? Eu não testei isso aqui. Como é que a transmissão lida com o texto daqui? Ótimo, ótimo. Tá, vamos lá. A gente quer uma função chamada tupla underline 3MP que aceita uma lista de números como parâmetro e retorna os três menores valores únicos pares em uma tupla como saída. Então, se a gente tem essa lista gigante aqui, a gente quer que ele pegue o 2, o 4 e o 6. Aqui, vamos fazer a resolução do SSL. Ó, e tem uma resolução ali, ó, comentada, para caso alguém queira ver depois. Primeira coisa, a gente vai definir a nossa função, 3MP, que leva uma lista de argumento. Ele quer os três menores valores únicos. Então, a primeira coisa que podemos fazer é dar o sort na lista. Que eu não sei se vocês lembram, mas quando você dá o sort numa lista que só tem números, ele bota em ordem numérica. E se você coloca em uma que só tem string, ele bota em ordem alfabética. Mas tem que considerar ainda maiúsculo, minúsculo, esse tipo de coisa. Então vamos ver aqui, ó. O que ele faz com a lista quando a gente faz isso. Ana, mais uma vez, só pra confirmar, você consegue dar só um zoomzinho aqui na tela pra algumas pessoas, tá? Assim Isso. tá melhor, Acho que gente? já melhorou legal. Ótimo, ótimo. Beleza. Aqui e colocar pra printar em vez de outro. Rodando isso aqui, é pra ele botar, tá vendo? Ele ordenou a lista. A gente já tem, 2 segundos. A gente já tem a nossa lista ordenada. Agora a gente quer passar valor por valor e verificar se ele é par e se ele é único. Então a gente vai criar outra lista, que vai ser a lista auxiliar. E aí, em todos os itens da lista, nós vamos fazer a seguinte verificação, né? Ele precisa ser par e ele é único, então ele só pode aparecer uma vez na lista auxiliar. Opa. Então, se essas duas condições forem verdade, a gente adiciona ele com um append. E agora a gente tem. Ele pegou só o 2 e o 4, que são os números pares e os números que não repetem. Se a gente colocar, por exemplo, outro 2 aqui, ó, 3, 2. Continua aparecendo só 1. E agora nós podemos pegar os três primeiros valores dessa lista e transformar em uma tupla, que é o que a gente quer. A gente pode colocar aqui, né? Tupla é igual a
botar mais alguns valores aqui, né? Porque ele não tinha os 3 primeiros ainda. E agora ele pega, ele retorna só os menores valores. Vamos pegar aqui, ó. Isso mesmo. Deu pra entender essa explicação, gente? Eu vou fazer uma modificação na questão pra gente dar uma olhada na reconstrução da tupla, mas essa era a ideia inicial. Agora a gente tem essa nossa tupla modificada, né? E vamos dizer que a gente quer mudar esse número do meio para ser, não sei, uma string. A gente não pode fazer só isso aqui, ó. Vai dar erro. A tupla não aceita assignment de item. Ela não aceita ser alterada dessa maneira. Opa. Então, o que nós precisamos fazer é... A tupla modificada é... Tupla modificada. Primeira posição dela. A nossa string. E a tupla modificada 2. Viu? Agora ele aceitou mudar, porque a gente não mudou a tupla, a gente reconstruiu ela do zero. Deu pra... Por que 2? Como assim, por que 2? Ah, é porque são as posições, ó. É a posição 0, posição 1, posição 2. Isso. Todo mundo entendeu? Alguém quer mais alguma, tipo, modificação na questão só pra gente ver como fica? Tá, se tá tranquilo, eu acho que a gente pode voltar aqui, ó. Pro slide. Vai lá, João, vai lá. Sua hora de brilhar. Beleza. Pessoal, tá dando pra me ouvir? Era só essa mesma questão que tinha de tupla, né? Era só essa. Tá. É, a parte de lista aí, acho que nessas outras questões talvez a gente acabe usando de qualquer jeito, então acaba revisando também. Então, deixa eu entrar pra tela da Ana agora. Deixa eu ver se eu consigo passar um slide. Consigo. Tá dando pra ver o slide mudando? Todo mundo consegue ver, tipo, que eu tô passando o slide? Aí, Ana, você olha o chat pra mim que eu não vou conseguir ver o chat de agora. Vixe, o computador é O quê? meu. Ah, Lembrou? eles estão. O que João? João, você se mutou, tá? Alô, 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 Meu alô. Deus. Alô, alô, alô. Tá dando pra me ouvir? Tá dando. Eu fui entrar no celular pra ler o chat e Não, ele aí não deu ruim. deixa, pô, ele não Ele não deixa. deixa, eu entrei no celular. Mas enfim, eu tinha perguntado se, tipo, quando eu tô passando o slide, tá dando pra ver que eu tô passando o slide. Tipo, dá Dá pra sim, ver, dá né? pra ver. Beleza. Só minimiza isso daí. Então tá bom, eu vou explicar normalmente, aí se acontecer alguma coisa. Não, relaxa, pode minimizar o chat. Pode Você minimizar. fala o chat por mim. Aham, você fala o chat por Mas mim. é que eu também não consigo ver o chat. Você também não consegue? É, pô. Então deixa aí mesmo. Deixa aí mesmo. Aqui, ó. É que eu não vou conseguir passar o slide se o chat ficar aí, eu acho que eu consigo. Pô, se você clicar no mouse, eu acho que vai. Tá, funciona.
Tá, beleza. Enfim, galera, vai gambiarra aí. Mas então vamos continuar. Aí, de qualquer forma eu também consigo clicar no Discord aqui, né? Uhum, uhum. Qualquer coisa. Tá. Então vamos continuar. Eu vou falar de dicionários aqui pra vocês e de recursão também, que são os conteúdos agora fora essa parte de revisão. Sobre dicionários, é uma estrutura, né, do Python que a gente consegue armazenar dados, tipo a lista, só que a gente consegue armazenar dados no formato chave-valor. Ou seja, cada elemento vai ser um par, que a gente tem o primeiro elemento é a chave e o segundo elemento é o valor. As chaves, elas são únicas e podem ser tipos imutáveis. Strings, inteiros e tuplas. Então, você consegue acessar o elemento do dicionário usando a chave. E tem que ser uma coisa imutável. Você não pode usar de chave, por exemplo, uma lista, né? Que você. Às vezes uma lista que você fica mudando vai dar ruim. Enfim, eh, continuando. Os valores podem ser de qualquer tipo, como listas, outros dicionários, etc. Essa é a parte legal do dicionário, que você consegue usar qualquer coisa, tipo, pro valor. E isso deixa a gente fazer muita coisa, né? Tipo, tem muitas questões legais que tem como resolver dessa forma. A gente consegue fazer um dicionário que eu vou sei lá, ligar um nome com uma lista, ou um nome com outro dicionário, então, tipo, é bem parecido com a ideia da lista de lista, que a galera faz matriz. Mas, enfim, continuando. Agora eu vou ter que mexer no chat só pra ele sumir, mas a gente continua já. A ordem é mantida conforme feita a inserção, então, tipo, assim que eu adicionar um elemento no dicionário, vai se manter a ordem. Isso é basicamente isso só. E aqui tem um código de exemplo que é como a gente declara um dicionário no Python. A gente usa os colchetes dessa forma aqui. E aqui tem outro exemplo só, tipo, um dicionário com strings e valores, né? Que aqui são dados de frutas. Aí é só um valor aleatório, pode ser qualquer coisa, mas tipo, laranja tá ligada com 8, maçã tá ligada com 2 e banana tá ligada com 5. Então, beleza. Eh, Agora, como a gente adiciona ou remove elementos no dicionário? A gente consegue fazer isso por conta que o dicionário, assim como a lista, a gente consegue usar esse operador dos colchetes, né, para acessar as posições. Aqui é similar. A gente usa esse operador dos colchetes para acessar a chave. Tipo, a gente consegue meio que usar, a gente coloca nos colchetes a chave e aí a gente recebe o valor. Acho que no código isso vai ficar mais claro, mas enfim. É possível verificar se existe ou não uma chave no dicionário, que nem na lista, a gente consegue ver, a Ana fez um exemplo ali, né, que ela estava verificando se o número já estava na lista, para não pegar número repetido. É similar ao dicionário, a gente também consegue verificar se já tem uma chave no dicionário. E é possível iterar pelo dicionário. Essa parte, também a gente vai mostrar. Eu vou só abrir o chat aqui, para ver se eu consigo. Eita, eu não consigo mais abrir o chat, eu acho. Ah, tá. Era só passar ali embaixo. Tá tranquilo, não tem nenhuma dúvida ainda, então. Beleza. Deixa eu minimizar. Aqui, então, a gente tem um código de exemplo. Esse código de exemplo é similar ao outro, a gente está declarando um dicionário aqui com. Eita. A gente está declarando um dicionário com os dados de pessoas, que a gente vai usar como chave o nome da pessoa, e o valor pode ser a idade, né? Então aqui eu estou colocando os elementos no dicionário. Eu estou colocando o primeiro Pedro, e aí o valor dele é 18, o João, o valor é 16, a Maria é 20. Para remover, a gente usa del, a gente pode fazer assim, mas tem outras formas. Essa aqui eu deixei de exemplo porque é a forma que a gente usa esse operador dos colchetes, né? A gente pode fazer del, o nome do dicionário, entre colchetes a chave, e ele vai deletar aquela chave. Aqui a gente consegue verificar se a chave está no dicionário, né? Aqui eu estou verificando se o João está no dicionário. Se tiver, eu printo. Aqui é um exemplo de como a gente printa as coisas do dicionário também, né? A gente acessa pela chave, vai retornar o valor. Se não, não está no dicionário, beleza. E aqui é como a gente itera. É similar a iterar uma lista de tuplas
é bem similar, só que a gente tem que ficar ligado com conta desses métodos aqui. Porque tem uma tabela ali, assim como a Ana mostrou, para a parte de listas e tuplas, que vai ter os métodos que a gente utiliza para lidar com o dicionário. Aqui o nosso dicionário é dados pessoas. Se eu quero receber as informações das chaves e dos valores, eu tenho que usar esse método .items. Assim eu consigo iterar pelo dicionário usando aqui nome e idade, né, que são as informações que eu estou salvando, e normalmente eu consigo passar por todos os elementos do dicionário dessa forma. Eh como é que abre de volta o chat? Eu não tô conseguindo sair daqui, eu sempre esqueço. Aí, beleza. Aí, fizeram uma pergunta, vamos lá. Nesse exemplo, o valor de 14 para o nome João representa a dupla no dicionário? Exatamente. Quando eu tô fazendo aqui dados pessoas, aí eu abro colchetes e coloco, tipo, a string João, aí eu tô acessando aquela chave, né? Tipo, eu tô acessando a parte do dicionário para aquela chave. O pessoal tá digitando, não sei se ainda tá dando pra ver. Mas aí eu consigo colocar um valor para aquela chave, entendeu? Deixa o pessoal digitar aí. Hum, eita, muita gente tá digitando. Pode explicar novamente a questão de iterando pelos elementos? Claro. Sim, e quando a gente fizer as questões também, a implementação vai ter isso. Então, dados pessoas igual a... Exatamente, exatamente. Aí, no caso, exatamente. O dicionário ele vai ficar nesse formato, Lua. Vai ter a chave, né, que é Pedro, atrelada ao valor que a gente colocou aqui, 18, vírgula. A outra chave, que é João, atrelada ao outro valor, 16. Ele fica nesse formato, exatamente. Se você printar, vai sair exatamente isso. Eu vou voltar na sua pergunta aqui, tá? Não se preocupe. Sempre que eu atribuir um novo valor à chave, vai ficar salvo o último valor? Sim. Acontece uma sobrescrita, né? Eu eu consigo eu consigo fazer algumas coisas, por exemplo, se eu quisesse aumentar a idade do João, desde que já tivesse o par do João lá no dicionário, né, tipo, João e a idade dele ali, 16. Se eu quisesse aumentar, eu poderia pegar dados, underline pessoas, João, e fazer um mais igual a 1. Eu aumentava. Aí eu consigo sobrescrever também, que é o que você falou. Se eu acessar essa chave e colocar um novo número, esse número vai ficar por cima. Então, é similar à lista. É bem similar à lista nesse sentido também, né? Que a posição 0 da lista, que é a primeira posição, vai ter um valor. Se eu for lá e falar lista na posição 0 igual a alguma coisa, eu mudei o valor. Então, é isso. Acontece isso também, vai ficar salvo o último valor. Hã, tem mais alguma pergunta? Essa parte aqui do explicar novamente a iterando pelos elementos, eu acho melhor ver no código em si, do que só, tipo, mostrando assim. Eu acho melhor ver no código. Ana, eu consigo já passar então pra ver o collab? Ainda faltou algumas coisas ali, mas consigo, né? Tá, beleza. Tá, eu tô conseguindo mexer no collab. Todo mundo tá conseguindo, todo mundo tá conseguindo ver isso daqui? Sim, beleza. Tá, ok. Ana, qual o comando que eu faço pra... você tá dando alt Eu tab? tô dando Alt Tab. Ah, tá. Tá, beleza. Que aí eu acho que no Alt Tab talvez que eu também consiga fazer isso no seu lugar. O negócio é que quando eu dou Alt Tab, eu tô dando Alt Tab no meu computador e no seu Então. computador. Então é melhor você dar Alt Tab só. Ah, eu tô Beleza. vendo, toda vez que você bota o mouse aí Tá, embaixo, eu tô assumindo que é o tá. Toda sinal. vez que eu voltar aqui, então você dá Alt Tab pro chat, beleza? Beleza. Ok. Então, continuando. Vamos resolver essa questão aqui que talvez fique mais claro. Aí eu mostro, se nessa questão não precisar de iterar pelo dicionário, eu mostro separado. Os professores de APC, eles querem informar a situação de um aluno
ao receber o seu nome pelo e-mail. Na UNB, a situação de um aluno é determinada pela sua média final, em que se o aluno obtiver média inferior a 5, ele é reprovado. Caso contrário, o aluno é aprovado. Beleza. Aquela coisa clássica da menção. Para isso, a opção mais interessante é montar um dicionário é montar um dicionário da matéria usando o nome dos alunos como chave, associada a um outro dicionário que mapeará as informações de cada aluno. Apesar de terem a ideia pronta, os professores estão com um pouco de dificuldade de implementar, né, nã-nã-nã, aquela coisa. Aí aqui ele vai falar: "A entrada consiste no inteiro n com o número de alunos da turma, né, m linhas, cada uma com nome, e-mail e 4 notas, separadas por espaço. A saída deve ser, se o aluno estiver na turma, deve ser destinatário e-mail do aluno, o aluno foi aprovado ou reprovado com a média tanto, né, e caso o aluno não exista na turma, o aluno não está na turma. Não é necessário validar esses valores da entrada, faça somente facilitar, enfim, essa questão, tipo, o enunciado dela tá claro, tipo, vocês conseguem entender? Só dar um alt tab no chat aí. Beleza. Tá. Então eu vou minimizar aqui o chat. Tem alguém digitando, deixa eu esperar essa pessoa digitar. Tá, acho que foi só um sim mesmo. Então bora lá. A primeira o formato da entrada então é o número de alunos, aí a gente vai receber aqui o o nome, o e-mail, as 4 notas. Então tá. Deixa eu descer aqui, né. O aluno Maristé não está na turma. Tá, é aqui que eu posso e aqui roda. Beleza, então vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui um inteiro e eu acho que o zoom tá bom também, né, eu vou assumir que tá tranquilo. Eu vou ler aqui um inteiro n, que vai ser o número de alunos na turma. Daí, agora eu preciso ler, né, o número de pra cada aluno eu preciso ler as informações dele, que é o nome, o e-mail, e as 4 notas aqui. Então, eu vou pegar e vou fazer um for. Eita, meu R não tá saindo, por quê? Eita, ó, tem um problema já. Aparentemente tem algumas letras que elas são alguns atalhos aqui no negócio, ô Ana. Meu Será Deus. que eu consigo desativar isso? Quando eu aperto R, ele tá dando mark one, que é isso? Deixa eu ver se calma aí, deixa eu ver se eu consigo desativar isso bem rápido, galera, acho que eu consigo. Hã, tipo, o R ele faz alguma coisa, não sei se estão conseguindo ver, ele tá aparecendo um negócio. Hã Tá, eu acho que isso complicou um pouco. Será que não tem como Tá, eu tô dando uma lida aqui. eh, tá, eu vou Tenta tentar dar Ctrl Alt, pausa. Ctrl Alt pause? Uhum. Não, toda vez que eu aperto R ele aparece mark one, interrogação, interrogação. Eita, e agora sem querer eu Meu Deus. volta lá, mexe você no seu computador. Galera, problemas técnicos sem querer aqui. Aí. Tá, deixa eu ver se véi, eu acho que realmente não tem o que eu fazer. Toda vez que eu aperto R, ele aparece um negócio nada a ver, e eu não sei se isso é alguma configuração. Eu confio no eu confio no Tá, potencial de você confia? Então quando eu vou falar R, você digita R. Então bora lá, eu vou precisar de um R agora. Beleza, então a gente vai fazer e o A também, cara. O A também. Pô, triste. Aí é do não, tá bom, eu vou fazer o código em outro lugar aqui da sua tela e eu passo pra cá, tá bom? Tipo, a gente faz o código numa IDE online aqui, e aí eu passo pra ali depois. Acho que não tem problema pro Ah, isso é pessoal. do Collab? Não é do Colab, é do software que a gente tá usando pra aqui aparece que você digitou o R. É. Você não consegue passar a tela?
Eu posso compartilhar minha tela também, mas é porque É, a gente tá então, tentando deixar tudo nessa tela. Não, ó, Ana, vamos fazer o seguinte, eu abro uma ideia online aqui rapidinho e aí depois eu passo o código ali para o Colab, porque na ideia vai dar pra ver também, vai dar pra testar também. Acho que pode é ser, o pode único ser. jeito de eu fazer o código também. Galera, foi mal, desculpa os problemas técnicos. Eu Dois eu vou segundos colocar aí, gente. Deixa eu pausar a live. mas mas ó, Ana, não, mas o problema não é do Colab, realmente o problema é do da ferramenta. Entendi. Eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Aí eu faço no meu Colab aqui. Ok. Eu. Pode parar de streamar a tela. Mas aí, não precisa sair do negócio, tipo eu vou minimizar aqui. Deixa eu voltar. Galera, enfim, quem sabe faz ao vivo. Os problemas técnicos infelizmente acontecem, infelizmente. Deixa eu pegar aqui só o Collab de novo. Tá. Vê se vocês conseguem ver a minha tela agora pelo Discord. Aí a gravação, Ana, eu não sei, talvez você tenha que gravar Eu o já arrumei, Discord. eu já arrumei. Já arrumou? Relaxou. Beleza. Tá dando pra ver a minha tela agora, pessoal? O bom é que agora eu também posso dar o tab. Beleza, vamos lá, sem perder mais tempo. Dá um zoomzinho, por favor. Vou dar um zoomzinho também, não muito. Aí. Tá, voltamos pra questão. Vamos ler então aqui o número de alunos, né? Agora eu consigo escrever. E aí eu vou passar com um loop for para cada aluno, né? Isso aqui eu estou iterando o número de alunos. E agora eu vou ler, eu vou tentar ler de uma forma talvez não tão pythônica, mas talvez mais compreensível. Vou declarar aqui uma variável entrada e vou fazer nela input.split. Que aí isso vai dar pra gente um formato de entrada tipo uma lista, né? Que cada elemento vai estar a entrada separadinha, assim, né? Eu vou até printar aqui, eu acho que. Aviso, não é autoria do Google, ok. Beleza. Aí agora eu tenho que passar aqui. Eu digito a entrada aqui, Ana? Eu Onde, digita, ele como... tá só conectando ainda, porque Ah, tá, isso beleza. usa do Google. Aham, aí eu digito aqui, Isso. né? Beleza. Aí eu passo, sei lá, um aluno, né? Que eu quero um aluno. Aí eu vou colocar aqui o nome dele, João. O e-mail dele, qualquer coisa. Sei lá, qualquer coisa. E depois disso, as 4 notas. Então eu coloquei aqui 1.2, 1.2, 1.2, 1.2. E aí ele vai nos dar uma lista que tá tudo separado, né? A entrada separada. Eu vou só revisar esses métodozinhos. E aí eu vou colocar aqui então que eu quero que o nome do aluno vai ser o primeiro elemento da entrada, o e-mail do aluno vai ser o segundo elemento da entrada. E aí eu tenho as 4 notas, então eu vou criar aqui N1 igual a o segundo elemento, N2 igual ao terceiro elemento, N3 igual e beleza. Eu acho que eu poderia fazer isso numa linha só também, mas Tem... tudo bem. E você vai falar que tinha mais uma nota, mas já pegou. Isso. Tá, e aí eu posso já converter a nota pra float, né, que é o que eu quero. Tipo, eu vou ter que calcular a média disso, né? Então eu já vou convertendo as notas aqui. Beleza. Até aqui eu acho que não tem nada demais, a gente só leu a entrada para um aluno e, enfim, eu vou deixar copiado isso só para poder testar se eu precisar testar de novo. No caso, só isso daqui. E tá. Agora o que eu quero é usar um dicionário né, que eu vou ligar, tipo, o nome do aluno com algumas informações. As informações que ele pede, né, que ele pede para printar vai ser, se eu não me engano, ele ainda vai dar o aluno que ele está procurando, né? Então, beleza. Então eu vou ler aqui. Tá, eu cancelei o negócio, ele deu uma porrada de erro. Acho que eu tenho que rodar até o final, senão ele não.
senão ele briga. Tá, enfim, rodou, normal. Tá. Eu vou colocar aqui uma outra variável que vai ser o aluno que ele está procurando, mas antes disso, vamos fazer a parte do dicionário. Eu vou declarar aqui um dicionário que eu vou colocar dados alunos, e nesse dicionário vai funcionar o seguinte: eu vou ligar o nome do aluno que eu estou vendo com a média dele, né? E se eu não me engano, a média é em float também. Ok. Então eu vou colocar aqui dados alunos. A chave vai ser o nome do aluno e igual. Aí, no caso, é um dicionário de dicionários. Então vai ser o meu valor, né? A minha chave é o nome do aluno e o meu valor vai ser um dicionário que eu vou colocar na chave dele o e-mail, né? E-mail do aluno. E como valor eu vou colocar. Eu só tô fazendo dessa maneira porque é a maneira que o anunciado falou também, né? Porque eu acho que daria pra fazer de outras formas. E no e-mail eu vou colocar a média. Aí a média, só para deixar mais bonitinho, vamos calcular a média aqui fora, né? A média do aluno vai ser a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3 mais a nota 4 sobre 4. Vou colocar isso aqui entre parênteses. Beleza. E tá, quando eu faço isso, eu vou printar aqui embaixo o meu dados alunos, que é o nosso dicionário. Vou rodar aqui de novo. E agora a gente tem um dicionário que a chave dele é o nome do meu aluno, né? E o valor é um outro dicionário que a gente tem aqui o e-mail dele e a média dele. Aqui a média ficou igual, né? Mas até aqui ok? Até aqui ok. Acho que ninguém tá falando nada, então beleza. Então, continuando. Agora nisso eu já vou ter o que a questão quer. A gente precisa ler agora o aluno que a gente está procurando, né? Eu não sei qual nome ele dá para isso aqui, mas é aluno solicitado, né? Aluno para qual e-mail será enviado. Eu vou colocar aluno solicitado. Aluno solicitado. Então a gente vai ler aqui o nome do aluno que a gente está procurando. E assim que a gente lê esse nome, a gente precisa verificar se esse aluno tá no nosso dicionário de alunos, se ele tá na turma, né? Ou se ele não tá. E aí é aquilo que eu falei, no dicionário a gente consegue verificar se tem ou não uma chave no dicionário. Então eu vou fazer se o meu aluno solicitado está no nosso dicionário, que é o nosso dados alunos, eu vou fazer alguma coisa, né? No caso, eu vou printar as informações no formato que eu quero. Se não, eu já vou printar aqui, né? Que ele não tá na turma. Então eu vou printar como aqui? Aqui. O aluno Maristé não está na turma. Eu vou copiar. Não vou copiar isso aqui para não perder a entrada. Mas eu vou printar. Usando o fstring, porque eu vou precisar falar qual o nome do aluno, né? Que eu tô. O aluno solicitado. O aluno underline solicitado não está na turma. Beleza. E agora é só fazer o print do que ele quer de fato, né? A gente tem que printar aqui destinatário e tem que printar aqui a média dele. Como a gente fez nesse formato de e-mail aluno e média aluno, né? Tipo, o nosso valor para aquele aluno é um outro dicionário. Eu vou aproveitar aqui para mostrar como a gente itera os elementos do dicionário, que foi o que tinham perguntado. A gente consegue usar alguns métodos que estão lá no Colab. Eu acabei não passando o slide ainda, eu devia ter passado antes de vir fazer essa questão, mas a gente volta lá para revisar mesmo. O método que eu vou usar vai ser o ponto .items. O ponto .items ele vai me dar a chave e o valor a lista, né, de chaves e valores daquele dicionário, em formato de lista de tuplas. Mostrando aqui, tipo, no código seria, então, eu tenho aquele aluno solicitado no dicionário. Então, eu vou fazer um for, mas é um for que ele vai acontecer só uma vez. E aí eu vou pegar aqui o e-mail do aluno e a média do aluno em dados de alunos na chave aluno solicitado. Quando a gente está fazendo isso, a gente está
iterando pelo aquele dicionário que tá ligado ao nosso aluno, ao aluno que a gente tá procurando, né. A gente tá procurando esse cara, se ele tiver na nossa lista aqui de alunos na turma, ele vai ter um dicionário ligado a ele e a gente tá passando pelos elementos dele. O primeiro elemento, que é a chave, é o e-mail aluno e aqui é a média. E aí, aqui para isso funcionar, eu preciso colocar isso aqui, ponto items. Que aí quando eu faço isso, eu tô pegando a lista, né, tipo, de tuplas, de chaves e valores do dicionário daquele aluno. É um pouquinho confuso, mas talvez quando rodar fique mais claro. E aí a gente vai printar então, aqui a gente printa primeiro destinatário, né, destinatário, e aí eu coloco aqui o e-mail, né, e-mail, deixa eu ver qual é o formato que ele quer isso, destinatário, 2 pontos, espaço, o e-mail do cara, e embaixo eu printo, o aluno foi tá, beleza. E aí a gente precisa verificar também, né, se a nossa média, se o aluno passou ou não. Se o aluno tem a média menor que 5, ele foi reprovado. Se não, ele foi aprovado. Então eu vou colocar aqui um if, média do aluno for menor que 5, a gente vai fazer um print, se não, a gente vai fazer outro print. Aqui em cima, eu preciso falar que ele foi reprovado, né, então o aluno tananã foi reprovado com média tanto. Então, o aluno solicitado foi reprovado com média, e aí aqui eu coloco a média do aluno. Se não, aqui embaixo eu coloco que ele foi o aluno solicitado foi aprovado com a média dele. E beleza. Vamos rodar aqui esse exemplo para o João. Tá dando um problema que eu coloquei um ponto fora aqui. Deixa eu rodar de novo aqui. Tá. Então eu tenho um aluno. E beleza. Ele não saiu mais nada. Ah, tá. É porque eu tenho que falar qual aluno solicitado. Então, tá, sei lá, o Carlos não tá, o Pedro não tá na turma. Se ele tá ou não tá na turma. Se ele tiver, eu quero saber as informações dele. Aí o Pedro, ele não tá na turma. Então vai sair isso. Agora eu vou dar o mesmo exemplo, né? Só que agora eu vou falar com o João. Beleza, como o João tá na turma, o destinatário vai ser o e-mail dele, que é esse daqui, né, que eu coloquei. E ele foi reprovado com média 1.2. É basicamente isso, galera. Se for mais de um aluno dentro do for, ele não vai somar as informações uma por cima da outra. Então, ele não vai salvar as informações uma por cima da outra. Vamos testar agora os exemplos aqui. Os outros exemplos, né? Vamos pegar um exemplo menor, porque esses aqui tem muita coisa. Mas vamos testar esse primeiro aqui, ele é bom. Eu só não sei se eu vou conseguir testar, tipo, perfeitamente. Você não consegue copiar e colar ele todo, Não, não dá, infelizmente. né? Infelizmente. Tá, Você relaxa, pode eu vou abrir um inventar. notepad e vou copiar coisa por coisa. Vamos lá. São 3 alunos. O primeiro é o Leandro, o segundo é o Lucas, o terceiro é o Bernardo, e eu tô consultando o aluno Bernardo. Bernardo, né? E aí, beleza. E ele achou, né? Ele falou o e-mail do Bernardo e ele foi aprovado. Ah, e aqui tem um negócio que a gente esqueceu. Ele fala ali no enunciado, provavelmente, que eu tenho que printar com 2 casas decimais. Então eu vou colocar aqui, depois da variável que eu estou printando ali, 2 pontos, ponto, 2f, que é o caso que é porque eu quero 2 casas decimais. Se eu não me engano é isso mesmo. Vou testar de novo, só que agora testar só um cara. Eita, deixa eu cancelar aqui. Bernardo. Beleza, agora deu 2 casas decimais.
Então, tipo, nesse exemplo eu acho que deu pra ver que ele não eu coloquei vários alunos e ele não colocou por cima. Mas por que que ele não faz isso? Só explicando com detalhes. Ele não coloca por cima porque eu tô fazendo dessa forma, né. O meu dicionário, ele tá sempre nesse formato aqui. A chave ele é sempre o dicionário é sempre no formato chave e valor. A minha chave vai ser o nome do aluno, nome do aluno. O meu valor vai ser um dicionário. E aí esse dicionário vai ter aqui primeiro o e-mail e aqui depois vai ter a média. É só isso. E aí eu vou ter vários alunos. Então, tipo, como eu vou ter vários alunos, a chave é meio que única, não vai ter um aluno com o mesmo nome, pelo menos a questão não me falou que teria. Então sempre que eu tô fazendo isso daqui, é só para aquele aluno. Então não vai sobrescrever as informações dos alunos. João, imprime no O antes desse dicionário input, imprime ele, só pra mostrar como ele fica. aqui, o dicionário aqui, né? Uhum. Beleza. Então vamos imprimir aqui. Eu vou pegar de novo aquele caso, fazer bem rápido aqui. Eita, esse aqui era do outro que eu estava fazendo. Deixa eu voltar pra cá. 3 aqui. Hã, Lucas. Acho que só beleza. Aí saiu aqui, né, o dicionário ele fica nesse formato. O nome do aluno, ligado a um outro dicionário que tem o e-mail dele, a média dele. E assim são os elementos, né, é sempre um par, nome do aluno ligado a um outro dicionário, com o e-mail dele e a média dele, e assim por diante. Fez sentido? Todo mundo entendeu essa parte? Do porquê é um dicionário de dicionário? Beleza. E é basicamente isso, essa questão acho que ela já foi resolvida. Aqui vai ter uma resolução embaixo que é a resolução comentada, que é bom vocês ela também vai estar muito mais pythônica que a minha, então é bom vocês verem ela também. Deixa eu botar no chat. Daria problema se tivesse 2 nomes iguais então. Sim, daria problema se tivesse 2 nomes iguais, porque aí eu ia ler o João, e aí depois ia chegar outro João com outras informações, e aí ia substituir, né. Ia ficar, tipo, por cima as novas informações. Eu acho que no enunciado da questão ele fala aqui que não tem como ter alunos com o mesmo nome, eu espero. Ele não sei se ele fala. O nome do aluno ele não fala isso, mas, tipo, a questão não faria sentido ter 2 alunos com o mesmo nome, né. Tipo, no mesmo primeiro nome, senão ia ficar meio, tipo, repetido. Mas é isso, galera. Eu acho que a gente pode continuar. Só deixa eu ver se a questão que tem abaixo disso também é disso, de dicionários. Não, ela já é do outro tópico, beleza, bom demais. Então, alguém tem alguma pergunta sobre essa parte dos dicionários? Eu acho que essa questão ela até foi boa, que a gente fez muita coisa. Alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá bom. Então, ô Ana, se você quiser pode voltar para o slide. Eu Uhum. vou parar de compartilhar minha tela, eu volto pra sua tela também, e aí eu fico mexendo no slide por lá. Beleza. Então a gente vai passar pra recursão, galera. Mas no final, se alguém tiver alguma outra questão, podem mandar aí que a gente faz meio que fora do negócio. Deixa eu voltar pra tela da Ana. Acho que faz o mesmo esquema, se eu passar o mouse aqui embaixo, é pra ir no chat, tá Tá, dando mas pra dar alt TV? deixa eu arrumar aqui pra Só ficar. arruma o sistema aí pro chat. É, prontinho. Beleza. Tá, vamos continuar então, que ainda tem recursão pra falar e é um pouquinho longo. Deixa eu só chegar isso pra cá. Tá, sumiu, depois eu volto. Então, tá. Esses daqui são os métodos do dicionário que eu deveria ter falado. Eu, eu talvez não fique tão claro, mas depois eu posso printar esses métodos funcionando. Mas quando a gente tem um dicionário e a gente faz ponto .keys, ele vai retornar pra gente uma lista com as chaves do dicionário, só as chaves, sem os valores. Ou seja, se naquele exemplo ali que a gente fez,
ele ia retornar para a gente uma lista com os nomes de todos os alunos. Seria interessante se a gente quisesse só as chaves. Esse método .values, ele vai retornar para a gente só os valores. E o método .items, que foi o que eu usei ali na questão, ele retorna para a gente ambos, né? Ele retorna para a gente uma tupla, uma lista de tuplas, né? Que cada tupla vai ter o par chave e o par valor. Ou par chave e valor, né? Não são dois pares. Enfim, aqui tá explicadinho, mas eu não acho que eu tenha deixado um código sobre isso. Qualquer coisa eu posso printar. Se ficar confuso, a Eu gente coloquei, vai depois no relaxou. código. Fechou, então. Passando o slide, a gente tem o método pop. A gente pode remover, parecido com aquelas outras estruturas, né, que tem pop também. E aí a gente dá pop na chave. Normalmente na lista a gente faz pop no index, né, na posição. Aqui a gente faz pop na chave. E assim como na lista, se eu fizer pop na posição 0, ele vai me retornar também o valor daquela posição 0. Aqui, se eu fizer pop na chave João, vai me retornar o número que está ligado. Então, é bem legal o pop também. O pop item, ele remove o último par chave valor adicionado. Então, tipo, ele vai remover a nossa última alteração no dicionário. Se eu acabei de adicionar um par lá no dicionário, se eu fizer o pop item, ele vai remover esse par. E o len retorna, assim como na lista, que a lista retorna a quantidade de elementos, o len vai retornar a quantidade de pares, chaves e valor, que é similar, né? Vai retornar o tamanho do dicionário. Então, legal. Isso aqui é bom também. E aí, esse slide era só por conta que agora eu iria fazer de fato os exercícios de dicionário, mas a gente já fez. Então, vamos passar agora para recursividade. Alguém. Beleza, eu acho que eu já perguntei várias vezes, mas vamos passar logo para recursão. Se alguém quiser, depois a gente volta. Tá. A recursão, ela ocorre quando uma função chama ela mesma, beleza? Eu acho que isso todos os professores têm que ter falado. Uma função recursiva depende de um caso base e de um passo recursivo. Caso base e passo recursivo, tipo, eu vou usar um pouquinho da linguagem assim relacionada com matemática, mas eu acho que não vai ser tão complicado. É só para vocês entenderem depois o que vocês estão fazendo de fato na recursão. O passo recursivo é a lógica que reduz o nosso problema. E o caso base é a condição que faz a função parar, ou seja, um valor que já sabemos a resposta. Eu acho que esses dois conceitos, se você tiver, tipo, entender completamente o que eles significam, você consegue fazer qualquer função recursiva, tipo, sem muita dificuldade. Só tem que, tipo, pegar prática mesmo. E eu vou explicar com calma o que é o passo recursivo e o caso base. Mas aqui, já deixando claro, eh, o passo recursivo é aquela transição que a gente vai fazer para ir para outras funções, né, chamar a função outra vez, só que às vezes a gente vai chamar essa outra função reduzindo alguns valores, reduzindo o nosso problema. E o caso base é aquilo que faz a gente chegar no final, né? Tipo, quando a gente acaba. Quando a gente chegou num problema que a gente já tem a resposta. Então, é basicamente isso. O fatorial de um número n positivo é um exemplo de recursão. O fatorial é aquela coisa da matemática. Se alguém não conhece, não tem problema. Talvez não tenha visto. Mas é quando eu tenho um número, e aí eu vou ficar multiplicando esse número, reduzindo. Tipo, 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Enfim, eu acho que a galera deve saber disso. Mas se não souber, abre no chat aí só pra ver se tem alguém que quer ver algo sobre o fatorial. Alguém quer ver algo sobre. Alguém nunca viu o fatorial? Quer dizer, eu acho que se a pessoa não viu, talvez ela nem chegue a responder, né? Mas eu acho que ninguém mandou nada, então tá tranquilo. Voltar. Então, beleza. Aqui no caso do fatorial, o nosso caso base, ou seja, a gente já tem uma resposta quando a gente está usando o fatorial de zero, né? Fatorial de zero, a gente sabe que é, tipo, por padrão, assim, nos ensinaram que é um, né? Tipo, zero fatorial é um. Se você não souber disso, às vezes fica complicado de resolver algumas coisas. Então a gente tem que saber isso, que zero fatorial é um. Agora, para qualquer número maior que zero, então a gente sempre pode calcular seguindo essa fórmula, né? Esse formato. N fatorial
é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então, isso que já tem uma coisa recursiva nisso, né. A gente está chamando o nosso fatorial mais uma vez para cada número. Se a gente taca um 6 aqui, né, n igual a 6, isso vai fazer 6 vezes 5 fatorial. E aí a gente está voltando para o nosso problema, né, 5 fatorial. A gente agora tem que fazer 5 vezes 4 fatorial. Até chegar no caso base, que é o menor problema que a gente tem, que é quando a gente já sabe a resposta. A gente já sabe que zero fatorial é igual a 1. Então, tipo, no código, isso fica bem simples, né, tipo, dá pra ver que a matemática, assim, no código é um negócio bem simples, porque a função recursiva do fatorial é só isso. A gente sabe que quando a gente tem zero fatorial é 1, então se o n é igual a zero, a gente retorna 1. Se não, a gente vai pra esse caso, né, que o n é maior que zero. Então a gente vai retornar n vezes o fatorial de n menos 1. E aí, tipo, para algumas pessoas, pô, magicamente isso aí vai retornar o valor certo. Mas não é tão mágico, a gente vai ver isso em outro exemplo. Mas é isso, o fatorial em Python é só isso que você precisa fazer. E acho que qualquer outra linguagem também segue esse modelo. Um outro exemplo aqui, né, só beber uma água. E abrir o chat também, para ver se ninguém parou para mandar nada, beleza? Um outro exemplo é o Fibonacci. Com certeza vocês têm alguma que. Opa, alguém mandou algo. Esse retorno muda o valor da função? Eh, atualiza o valor da função? Sim, esse retorno é o que faz, uma das partes principal da mágica, né. Eu espera chegar no exemplo de Fibonacci que vai ficar mais claro essa parte de retornar alguma coisa. Mas calma que a gente vai entender melhor. Se você não entender depois, a gente volta, a gente consegue falar de mais outros exemplos. Mas é que realmente quando vocês viram recursão, vocês devem ter visto que algumas funções têm return alguma coisa e outras são vazias, não tá, tipo, outras funções elas só estão chamando elas mesmas, elas não estão retornando nada. Isso é normal, porque tudo vai depender do que você está fazendo. Tipo, tem funções que você só vai querer printar algumas coisas e ainda assim vai ser recursivo. Mas tem outras funções que você está manipulando alguns números. E aí você precisa retornar. Mas relaxa que nesse exemplo talvez fique mais claro. Então, encontrar o enésimo termo da sequência de Fibonacci também é um exemplo de recursão. A sequência de Fibonacci segue a regra de que cada elemento é a soma dos seus dois anteriores. Acho que isso também muita gente já conhece, mas se não conhecer não tem problema, que eu acho que a sequência de Fibonacci é mais incomum do que o fatorial. Então a sequência é desse formato, né. A gente começa com 1, 1, e aí a partir disso, a gente transiciona para os outros números, né. A gente tem 1, 1, aí o próximo número é a soma dos 2 anteriores, então é 2. O próximo número também é a soma dos 2 anteriores, então é 3, e assim por diante, né. 5 é 3 mais 2, 8 é 5 mais 3. E isso tem muita aplicação famosa, tem muita coisa legal de Fibonacci na vida aí, mas vamos continuar. Seja Fibonacci de n, né, ou Fib de n, que é o nome que eu coloquei aqui, a função que vai nos retornar o enésimo termo da sequência, ou seja, essa função, tipo, a gente vai passar um número para ela, ela vai retornar, tipo, a ordem daquele número na sequência, né, tipo, se eu passar para ela o número 3, vai retornar o terceiro número da sequência. Então, beleza. Isso é a nossa função, ela vai retornar o enésimo número da sequência. Então, tá, como que a gente calcula um número da sequência de Fibonacci? A gente sabe aqui que o primeiro e o segundo elemento são sempre um. Isso é o que a gente já sabe por padrão. Que nem no exemplo do fatorial, a gente já sabe que zero fatorial é um. Então, por padrão, a gente tem que saber o nosso caso base, sempre. Senão a gente não tem onde parar. O nosso caso base é esse. A gente sabe que o primeiro e o segundo elemento da sequência são um. Como é o nosso passo recursivo? Beleza, se o primeiro e o segundo elemento são um, como que eu calculo o terceiro elemento? Para qualquer número maior que 2, então a gente tem que, se eu quero calcular Fibonacci de n, vai ser igual à soma dos dois anteriores, né? Então vai ser o terceiro número de Fibonacci vai ser calcular o Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1. E
É basicamente isso. É mais uma coisa recursiva que magicamente funciona, mas esse exemplo talvez fique mais claro. Eh, Isso é anotação e em código é bem parecido, não muda muito do fatorial. Em código a gente tem isso, né, seguindo essa lógica, porque alguns Fibonaccis você vai fazer começando do zero, outros você vai fazer começando do um, mas é sempre a mesma coisa. Aqui a gente tem os casos bases, o nosso caso base é se n igual a 1 ou n igual a 2, a gente já sabe que a resposta é 1, né? Os dois primeiros sempre são 1. Se não, a gente vai retornar Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. E é assim que a gente calcula o enésimo termo da sequência. Sem querer eu dei um alt tab aqui. Você consegue abrir o chat rapidão? Beleza. Todo mundo tá acompanhando até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Só pra confirmar se vocês estão vivos aí. Ou eu vou assumir que sim. Se uma pessoa responder, acho que já tá. Beleza, tá tranquilo. Tá bom. Então bora lá. Vamos ilustrar só um pouco esse exemplo do. Eu não vou fechar, vou minimizar. Ilustrar só um pouco esse exemplo. Que cada vez que a gente chama a função, né? A gente vai começar chamando então o Fibonacci pro 5, né? A gente quer saber o quinto número da sequência. Então, como que o computador interpreta isso? Primeiro ele vai chamar a função para o Fibonacci de 5. E aí ele vai olhar, cara, isso se enquadra nos nossos casos base? Tipo, é 1 ou 2? Se for, ele vai retornar. Mas como não é, ele vai continuar para aquele passo recursivo, né? Ele vai calcular o Fibonacci de 4 e o Fibonacci de 3. E aí a gente agora tem a árvore desse formato. Ele chamou agora o Fibonacci de 4 e o Fibonacci de 3. E como ele fez duas chamadas recursivas, o computador agora ele tá com mais duas chamadas recursivas, ele tá com mais duas chamadas de função, uma para o 4 e uma para o 3. E ele vai repetir esse processo. Agora, aqui no 4, ele vai olhar, pô, isso daqui é 1 ou 2? Não é. Então eu vou chamar de novo para o 3 e para o 2. Isso aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Isso daqui é 1 ou 2? Não, é 3. Então ele vai chamar para o 2 e para o 1. E a nossa árvore vai só aumentando. Agora ele chegou aqui. Para esse 3, ele vai ver, pô, isso não é um caso base, então eu continuo. E agora sim, se você olhar, todos os números aqui que estão no final da árvore, no que eu diria que nas folhas da árvore, eles são um caso base para a gente, né? O 2 e o 1 são sempre um caso que a gente já tem a resposta. A gente já sabe que o 2 e o 1, a resposta é 1. Então ele vai retornar. É aqui que entra o ponto do retorno da função que perguntaram. O retorno da função é por conta que, quando a gente chegar no nosso menor problema possível, a gente vai receber um valor, que é a resposta para aquele problema. E esse valor vai subir para as outras chamadas recursivas que a gente fez. A gente vai aproveitar aquelas respostas. Então aqui no 2 e no 1, a gente vai receber um mais 1 em todos, né? Tipo, a gente sempre vai retornar o valor 1 nessas chamadas de recursão aqui. Aí aqui para o 3, ele vai receber esse 1 e vai receber esse 1 também. Então aqui a gente ganhou um 2 aqui. No momento, nesse nível do 3, a gente tem um 2. Agora a gente vai subir mais um nível. Aqui para o 4, a gente vai receber o 2 mais esse 1, então deu 3. E aqui, mais um vai dar 2, né? E agora a gente está nesse nível, que tem o 4 e o 3. O 4 até agora, essa chamada recursiva para o 4, ela está com valor 3. E essa chamada recursiva para o 3 está com valor 2. No final, os dois vão se juntar e vai dar 5. E se você for escrever aí, 5 é exatamente o quinto termo da sequência de Fibonacci, né? É 1, 1, 2, 3, 3 mais 2, 5. Então, é basicamente assim que funciona a recursão. Esse exemplo talvez tenha sido um pouco complexo, tipo, mas eu acho que é um exemplo bom para você entender, principalmente essa parte que você perguntou do retorno, né? Tipo, por que tem função que vai retornar um valor? Porque esses valores são reaproveitados. E aí, no final, esses valores menores se juntam para dar a resposta completa do problema. Então, dá um alt tab aí para ver se tá todo mundo ainda acompanhando. Ficou um pouco mais claro, essa questão do porquê tem um retorno, né? Legal, os números da árvore são os índices.
É, meio que sim, sim. Nesse exemplo do Fibonacci, sim. Exatamente. Talvez em outros exemplos não sejam, mas é bom enxergar como índice. Alguns outros exemplos talvez não siga esse padrão, mas é bem isso mesmo. E aí, isso é uma representação que a gente fez, né, da recursão. Não é exatamente, tipo, assim que é dentro do computador. No computador existe um negócio que talvez vocês vejam em outras matérias, que eles falam que é a pilha de recursão. Então, cada vez que a gente vai chamando uma função recursiva, ela vai empilhando essas chamadas. Aqui eu coloquei um exemplo disso também, para esse mesmo exemplo. As múltiplas chamadas de funções geram a pilha de recursão. Então aqui eu vou chamar o Fibonacci de 5. Aí o Fibonacci de 5 vai chamar o de 4 e o de 3. O Fibonacci de 4 vai chamar o de 3 e o de 2. E assim por diante. E aí, se vocês forem desenhar, vai ficar um negócio bem grande. Dá pra ver que o Fibonacci é um exemplo que explode de coisa, né? Quando você pega o Fibonacci de 40, assim. Depois, quando vocês fizerem o código, vocês testem. Quando vocês começarem a perguntar de uns números muito grandes, tipo, muito grande é tipo 40. O computador vai ficar muito lento, justamente por conta disso, né? Então é isso, eu acho. Não sei se tem mais algo aqui no slide. Acho que acabou a parte de recursão. Eu vou resolver os problemas antes de concluir, né? Que eu acho melhor. Voltar lá pro Colab. Eu acho que eu posso sair aqui da sua tela, né, Uhum. Ana? Calma aí. Deixa eu parar de transmitir também. Beleza. Deixa eu voltar então. Eu acho que ainda tem um problema de recursão. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá dando pra ver aí de boa? Eu voltei. Agora eu tô transmitindo a minha tela, beleza. Bora lá então. É, A questão que a gente pegou, essa questão aqui, né, que mandaram termos da sequência. Deixa eu ver se tem mais alguma outra questão, se é só essa. Ah, tá, outra já é desafio, beleza. Tá. Termos da sequência. Implemente uma função recursiva chamada imprime-termos, que recebe o número inteiro n e imprima os termos da sequência n, n-2, n-4 até zero. Isto é, os termos da sequência que começa pelo valor n e termina com em zero. Legal. Decrescendo de 2 em 2 valores. A função recebe como um parâmetro único inteiro n, a saída deve apresentar os termos que compõem a sequência estabelecida. Não é necessário validar esses valores de entrada, tá, isso aqui é coisa padrão lá do aprender. Então aqui no primeiro exemplo, a função recebe com um parâmetro 8, e portanto a nossa sequência imprime 8, depois 6, depois 4, depois 2, depois 0 e acaba porque chegou no zero. A sequência sempre acaba quando chega no zero. Então, legal. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui. Então, por exemplo, esse exemplo começou de um número ímpar. Então a gente vai para o 9, para o 7, para o 5, para o 3, para o 1, e do 1 a gente vai para o 0. Então, beleza, a gente não consegue passar de 0. Isso é interessante. Então, vamos resolver. Tem outro exemplo com outro número ímpar ali. Aqui está a resolução comentada, tá? Eita. Tem que ter um bloco de código aqui. Quando você Ou... coloca, ó, bota tipo o mouse entre os dois, aí aparece aí. Ah, legal, legal, boa. Isso. Tá. Eu tô vendo o chat aqui também, então beleza. Tá, então primeiro eu vou fazer uma função, né, que o nome é imprime termos. Então eu vou criar aqui def para declarar a função imprime termos que recebe um número n. Beleza. Eu vou colocar aqui, é porque ele não mostrou aqui, no caso, quando a gente não tem que ler um inteiro n, né? Ele só chama a Ele só função. chama a função. Beleza, beleza. Tá, então tranquilo. Então aqui embaixo eu vou deixar aqui já uma chamada da função para um número 15 ali, que foi pro número 11, que foi o número que deu de exemplo. Só que eu vou deixar depois, na real, porque tem que fazer o código antes. Tá, então vamos lá. Mais uma vez, o que a gente tem que pensar? Toda vez que você for escrever uma função recursiva,
você tem que pensar que você tem que fazer 2 coisas: o caso base e o passo recursivo. O caso base é aquela resposta que a gente, tipo, ali naquele ponto a gente vai parar de fazer chamada de função e a gente já sabe a resposta para aquele ponto. Nesse caso, o nosso caso base não é difícil, não é tão difícil de ver, porque ali, toda vez que a gente chega no zero, a gente para. E o 1 aqui também, o próximo termo, se a gente continuasse essa sequência matematicamente, né, a gente iria para o 1 menos 2 e iria para o menos 1. Só que a gente não quer fazer isso, a gente quer, tipo, parar no zero e printar zero. Então, o nosso caso base é, se a nossa sequência, se o número atual que a gente está na sequência for menor ou igual a zero, a gente só vai printar zero e vai parar. E aqui acaba. Então é isso que eu vou fazer. Se o meu n, meu número atual, for menor ou igual a zero, eu vou printar zero, né? Que é o número final da sequência, e vou retornar. Quando eu fizer esse return, ele vai sair da função e não vai fazer mais nada do que está aqui embaixo, da parte de baixo aqui do código. Então, assim a gente acaba a recursão. E isso daqui é o nosso caso base. Todas as questões de recursão têm isso, tipo, não tem muito difícil ter uma questão que você não vai ter caso base ou não vai ter o passo recursivo. Agora, o que é o nosso passo recursivo? É ir para o próximo elemento da sequência, né? Se eu tô no 8, eu quero ir para o 6. Então eu vou vir e chamar. Primeiro, eu vou printar o elemento que eu tô, né? O elemento atual que eu tô. Então eu vou printar aqui n. Ele sempre printa o primeiro, né? E depois eu vou chamar, fazer nosso passo recursivo, eu vou chamar a função agora para n-2. Quando eu faço isso, imprimir termos, né? Quando eu faço isso, agora a gente foi para a próxima chamada recursiva. A gente agora está numa nova chamada que, se eu tivesse no 8, eu fui para o 6. Se eu tivesse no 15, eu fui para o 13. E assim por diante. Isso vai só se repetir. E conforme isso se repete, a gente vai ter a sequência gerada bonitinha ali na tela. Vou chamar a função aqui para um exemplo primeiro, para o 8, e vou rodar. Eu acho que tem que esperar de novo. Ou ele está executando. Eu não sei se ele conectou Clica naqueles 3 pontinhos verdes ali, no os topo 3 superior pontos. direito. Esse daqui. Ah! É porque tá rodando isso aqui, né? Nossa, eu acho que ele tava rodando tudo. Ele tá rodando isso aqui há muito tempo. Ele tá rodando tudo, né? Nossa, não, eu acho que você não botou um input nisso aí, ele tava esperando. Ah, nossa, caraca. Mas se eu rodar esse daqui, ele roda de boa, né? Acho que sim, acho que sim. Beleza, então vamos rodar esse daqui pra testar. Ah, rodou de boa, beleza. E isso aí é aqui a nossa sequência, né? 8, 6, 4, 2 e 0. Se eu pedir para um número ímpar aqui, tipo 15, tem que sair 15, 13, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 e 0. E é isso. A questão era basicamente só isso. Alguma pergunta dessa questão em si? Deixa eu ver se tem o chat. Agora eu consigo ver o chat também. Pode explicar mais sobre o return? Ah, posso, mas deixa eu pensar. Você quer, tipo, um outro. Você quer uma explicação sobre o return, tipo, do porquê eu fiz o return ali? Ou sobre, tipo, quando eu uso um valor no return? Ali, nesse caso. Ah, tá, beleza. É, eu vou, tipo, por que você deu print e return? Tá. Eu acho que talvez eu não tenha lido muito bem o problema pra vocês, mas o problema, depois que eu só quero, tipo, receber um número, e aí eu vou printar essa sequência, que é o número, e aí eu vou tirando de 2 em 2. Só que aí eu paro no zero, eu não passo do zero. Então, tipo, se eu for desenhar, tipo, a gente recebe qualquer número aqui. Recebi um 8. Então o próximo número que eu vou é o 6. O próximo número que eu vou é o 4. E assim por diante, né? Opa, 3 não, 2. Quando eu chegar no zero, eu não quero fazer isso aqui. Eu não quero ir para um número negativo.
Tipo, eu não quero fazer isso. Eu vou responder primeiro essa parte aqui do return e depois eu faço do print. Como eu não quero fazer um número negativo, eu tenho que parar aqui. E isso daqui é o nosso caso base. É o tipo, sei lá, aqui eu paro, aqui eu não posso passar desse ponto. Senão eu fico fazendo infinitamente. Se não existisse esse if aqui, eu ia ficar printando, tipo, de infinitamente para baixo. Eu ia ficar tirando -2, -2, -2, -2, -2, sem parar. Então eu preciso disso. Eu preciso chegar num ponto que isso aqui tá me dizendo, ó, eu recebo o inteiro n. Aí aqui nessa linha eu tô falando o seguinte: se meu n atual for zero, for menor ou igual a zero, eu paro. Tipo, eu paro, eu não faço mais a parte da sequência, eu não continuo. Por isso que eu boto um return. O return, ele não vai ir para essa parte de baixo do código, ele vai sair daqui, tipo, ele vai terminar essa função. Então, tipo, eu não continuo fazendo a progressão da sequência. E é basicamente isso. Agora, os prints eles ocorrem porque eu tenho que printar o número da sequência. Então, supondo, ó, vou simular aqui com vocês. Chamei essa função para o número 8. Aí eu vou entrar, acho que desenhando fica melhor. Eu chamei essa função para o número 8, tá? Aí ele chegou aqui no código. Aí ele vai vir aqui e vai olhar. 8 é menor ou igual a zero? Não é. Então ele vai ignorar esse if. Ele não vai entrar aqui. Ele vai vir aqui e vai falar, ó, preciso printar minha sequência, então eu vou printar meu número atual. O meu número atual é o n. Então aqui na tela, imagina que isso aqui é a tela que está aqui na direita. Ele vai printar o 8. Agora ele vai chamar de novo a função. Só que agora ele quer ir para o próximo número da sequência, que é 8 menos 2. Então ele vai chamar de novo a função. Aí ele vai vir aqui para uma nova função, que agora a gente está com o número 6. Aí ele vai chegar e olhar. 6 é menor ou igual a zero? Não é. Então ele ignora isso, printa o 6, então o 6 vai sair ali na tela. E agora ele vai chamar de novo, agora com 6 menos 2. 6 menos 2 é 4, então a gente vai receber o 4. E assim por diante, até chegar no zero. Faz sentido? Sim, o return foi só pra... Tá, calma. Sim, exatamente, o return foi só pra encerrar. Você poderia colocar return imprime n-2 lá embaixo? É, eu até poderia fazer isso, só que não ia ficar meio que certo. Tipo, vamos voltar aqui pro collab. Eu não sei se eu entendi exatamente o que você queria que eu fizesse, mas era isso que você tá falando? Tipo, isso daqui, eu acho que isso não mudaria nada. Eu vou colocar um outro valor aqui, 11, e vou rodar. Não aconteceu nada. Mas, era isso que você queria que eu fizesse? Sim, eu poderia fazer isso. Eu poderia fazer isso. Só que por que que não faz sentido fazer isso? Porque a gente não tá retornando nada no nosso caso base, né? Tipo, se a gente fosse representar essa questão, que nem a gente representou o Fibonacci, ou o outro ali, né? Seria isso daqui. Eu tenho primeiro um nó com 8, e aí eu vou descer pro 6. Deixa eu deixar num tamanho razoável. Eu tô no 8, e aí eu vou descer pro 6. Agora eu vou descer pro 4. Agora eu vou descer pro 2. E agora eu cheguei no 0, né? Aqui é meu caso base. Parei aqui, parei. Só que, se eu retornar isso daqui, tipo, o que eu estaria falando? Eu ia estar falando return isso daqui. Se eu retornar isso daqui, ele vai chegar no zero lá embaixo e o zero não vai retornar nada. Tipo, eu tô fazendo um return vazio, né? Tipo, aqui não tem nada. Como não tem nada aqui, o zero vai passar pro 2, um nada. E aí o 2 vai passar pro 4, um nada. E aí o 6 é nada. E aí, tipo, entendeu? Meio que não tô manipulando nenhum valor. Agora, se eu fizesse, por exemplo, return 1. Agora sim, agora vai acontecer uma coisa. Porque o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou printar. Print, imprime termos. Agora eu vou colocar aqui F. E eu vou colocar aqui chamadas igual. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ai, eu não tô conseguindo digitar as chaves. Se eu fizer isso,
ele vai, no caso, mostrar isso aqui, né, tipo, ele vai retornar um 1. Por que ele tá retornando um 1? Por que ele tá retornando um? Porque ele vai fazer exatamente isso aqui, né, ele vai descendo até o zero e aí o zero, quando chegar no zero, ele vai falar: "Olha, retorna um". Aí ele vai estar um 1. Então, tipo, pô, quando ele retornar um 1, o 1 vai subir para o 2. Aí o 2 vai fazer a mesma coisa, retorna o 1 que o zero me retornou. Aí o 1 vai subir para o 4. Aí esse 1 ele vai subindo até chegar aqui no 8. Quando ele chegar aqui no 8, é isso que vai ser printado, né, tipo, é isso que vai ser printado. Esse exemplo eu tô fazendo com 11, tá, mas é a mesma coisa. Então, tipo, se eu colocar isso aqui, retorna um 26, 23. Eu vou colocar aqui, retorna. O 23 vai sair aqui, porque quando chegou lá no zero, o zero mandou um 23, e esse 23 foi subindo, entendeu? Tipo, Ó, João, uma ideia. Coloca o 1 no caso base e soma mais um no retorno. tá, beleza, legal, ok, vou fazer isso. Coloca um else ali antes de print, é mais uma necessidade ou só para ficar legível? Colocar um else ali antes de print e imprimir temos n-2 é mais uma necessidade ou só para ficar legível? Ah, tá, entendi sua pergunta. Cara, é mais um pra ficar legível, tá, porque isso aqui é redundante. Tem até uma piada, assim, que, tipo, a galera faz, tipo, no trabalho, assim, que, tipo, pô, o cara que escreve else na recursão, tipo, ele não sabe, pô, ele tá lerdando. Porque você não precisa, com todo respeito, você não precisa fazer isso, porque, o if ali de cima, ele faz o papel do que seria esse else. Porque pensa comigo, se eu tivesse esse else aqui, o que ele ia falar? Ele ia olhar assim e falar: "Pô, n é menor ou igual a zero? É, então ele vai entrar aqui. Se não, ele vai entrar aqui". Só que se eu tirar o else, é a mesma coisa, né, tipo, isso só acontece por conta que eu tenho um return aqui, né. Então, com o else ou sem o else, independente da existência dele aqui, eu sempre vou retornar se eu entrar aqui. Eu sempre vou retornar. Então, tipo, se ele entrar aqui dentro, ele não vai vir aqui fora. E é isso, tipo, por isso que não precisa do else. É mais pra deixar bonito o seu código, se você quiser mostrar que tá, tipo, certinho, né, a ideia. Mas é completamente, tipo, desnecessário. Mas foi uma boa pergunta, eu acho que isso foi uma boa pergunta, eu deveria ter falado disso. Ficou claro, vou só falar fazer o que a Ana pediu, né. Eu coloquei aqui pra retornar um 1, e agora eu vou retornar 1 mais isso daqui. Quando eu fizer isso, eu vou rodar e apareceu 5. Por que me deu um 5? Porque tá acontecendo isso daqui, né. Deixa eu arrumar meu desenho. Ele tá retornando 1 aqui embaixo, e aqui quando chegar no 2, esse 1 ele vai para o 2, e aí o 2 vai falar: "Cara, o que que eu vou retornar agora? Eu vou retornar 1 mais o que o zero me deu. Então eu vou retornar 1 mais 1". E aí ele vai subir. Isso aqui vai subir como se fosse um 2. Aí o 4 vai falar: "Pô, o 2 me deu um 2. O que que eu vou retornar? Eu vou retornar 1 mais o que o 2 me deu". Aí isso deu um 3. O 6 vai fazer a mesma coisa, 1 mais o que o 4 me deu, então vai dar um 4. E o 8, por último, vai falar 1 mais o que o 6 me deu, então é 1 mais 4, que vai dar 5. E se você for parar pra pensar, isso é exatamente o número de chamadas recursivas que a gente fez, né. 1, 2, 3, 4, 5. Pô, eu acho que agora talvez tenha ficado mais claro quando a gente usa um return e quando a gente, tipo, pra que serve o return e por que às vezes a gente faz um return sem nada ou um return com valor. Tipo, deu pra entender? Legal. Tem uma questão que eu vi que me mandaram, que era de um Fibonacci lá que você tinha que contar e para fazer de forma crescente. Para fazer de forma crescente, só que aí você quer começar onde? Você quer começar no zero e ir até algum certo número? É isso que você quer fazer? E aí você, tipo, e aí você pode escolher, né, tipo, você quer de 2 em 2, porque aí é igual esse exemplo, né. Se você quer fazer de forma crescente, você pode fazer assim: eu vou começar do zero, né, deixa eu só apagar isso aqui. Eu vou só deixar sem comentário, sem nada. Ou melhor, vamos refazer. Tá, você quer ir crescente. É a mesma coisa.
é praticamente a mesma coisa, porque, beleza, eu vou chamar aqui a minha função imprimir termos para o 0. E aí, o que que é meu caso base? O meu caso base é o número que eu quero parar. Aí você só tem que tomar cuidado, que você tem que escolher isso com tipo, você tá fazendo crescente, né, se for de 2 em 2, se você começar de um número ímpar vai dar ruim, mas como você tá começando do 0, aí é de boa, né. João, Então eu acho que eles quiseram falar, tipo, que você ainda coloca o 8, só que ele faz de forma crescente. Ele faz 0, 2, 4, 6, 8. tá, sim, só que começando do 8, então, É, você quer então. isso? Tá, eh, aí no caso, a gente não ia conseguir reaproveitar tão bem esse N, tipo, eu pelo menos faria assim, eu teria que ter uma outra informação, tipo, você quer começar do 8 e você quer printar até o 8. Você teria que ter uma outra informação pra dizer, tipo, onde você tá. Tipo, qual o número que você vai printar agora. João, tu consegue voltar no teu código? Eu acho que é Claro. só mudar a ordem do return e do print, pô. Como assim? Tipo, printar o N. Você printa o N depois que você recebe o imprime termos. Ah, sim, sim. Ah, eu acho que isso funciona, realmente. Eu acho que isso funciona. Porque aí a gente vai printar do último, né? Tipo, assim. Tá, eu acho que eu que tava viajando que eu entendi meio errado. Não, mas é porque agora tem um return ali. É, vou ter que tirar esse return daqui e colocar embaixo, que é só pro caso base. Só que aí. Tá, eu entendi o que você quis dizer. Ó, tira o return e Só bota que o segundo return e bota só, tipo, imprime termos n-2. tirar o primeiro return Não, o segundo. E aí você e coloca pra chamar o pintar. imprime termos antes do print. Sim, sim, faz sentido. É, eu acho que isso funciona também. Só que aí, como isso aqui vai printar um nada, né? Isso aqui fica inútil. Deixa eu tirar isso daqui. Vou deixar só imprimir termos. Beleza. É, isso daqui funcionaria. Valeu, Ana. Nada, nada. É, tipo assim, você entendeu por que que isso funciona? Isso funciona porque a gente tá printando o elemento só depois, tipo, a gente tá descendo, né, desse jeito aqui, descendo, tipo, na recursão. Opa, deixa eu apagar meus desenhos malucos aqui. E aí quando chegar no 0 a gente vai printar. Aí a gente volta pro 2, a gente só vai printar no caso quando a gente chegar no 0, o primeiro elemento a gente só vai printar quando chegar no 0, e aí a gente vai voltar pro 2. Quando a gente voltar pro 2, o 2 ele vai ter acabado de fazer essa linha aqui, né, ele vai ter acabado de chamar a recursão pro 0. E aí só depois ele vai printar. E assim fica crescente, porque a gente tá printando depois de chamar depois de fazer o passo recursivo a gente tá printando. Não entendi. Beleza, a gente pode explicar de novo. Mas você ouviu isso que eu falei agora? Tipo, ainda não fez sentido. Tá, calma. É por conta disso daqui. Eu vou simular de novo, que nem eu fiz antes. É por conta disso daqui. Hã, sei lá, eu chamei o 8, tá? Eu comecei a função pro 8. Aí eu olho, 8 é menor ou igual a 0? Não é. Aí eu venho pra cá. Aí eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou chamar, né, chamo a função, e agora eu vou chamar nesse formato. Imprime termos para 6, beleza? Aí nisso, o que que vai acontecer no código? Ele só vai continuar para essa linha aqui depois que ele tiver terminado isso daqui, né? E quando que ele vai terminar isso daqui? Ele só vai terminar isso daqui quando ele chegar lá no 0. Então, tipo, eu tô aqui no 8. Aí eu vou fazer uma chamada, né? Eu vou chamar a função para 6, para o 6. Aí, quando eu chegar no 6, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou olhar e vou falar, cara, 6 é menor ou igual a 0? Não é. Então eu venho pra cá e agora eu vou fazer a mesma coisa, chamar a função pro 4. E ele só vai pra essa linha 7, nessa recursão, ele só vai pra linha 7 depois dele ter isso daqui feito. Ele não teve isso feito ainda. Então, aqui ele vai chamar pro 4, chamar o 4.
E aí agora a gente tá no 4. O 4 vai fazer a mesma coisa, é menor que 0? Não é. Então ele vai vir aqui e vai chamar. Vou chamar pro 2. Então ele vai chamar o 2. Quando ele chamar o 2, vai acontecer de novo a mesma coisa. 2 não é menor que 0, então ele vem pra cá. Agora eu chamo o 0. No que o 2 chamar o 0, ele vai entrar aqui no... Beleza, chamei a função agora pro 0. O valor que tá aqui é 0. Aí ele vai vir n menor ou igual a 0? Sim. Então ele printa o 0. Aí beleza, já saiu esse primeiro 0 aqui na tela. Já saiu o primeiro 0. Depois que saiu esse 0, ele vai retornar. Então acabou, o 0 não vai fazer nenhuma chamada de função, né? Tipo, aqui o 2 chama o 0. E aí o 0, ele printou. A única coisa que ele fez foi printar um 0. Printa o 0. Quando ele fez esse print, ele vai voltar aqui agora pro 2, né? Tipo, eu voltei pro 2, agora eu tô no 2 de novo. E acabou. Agora acabou, tipo, ele já terminou essa linha. Ele já terminou de chamar as funções. A função já chegou no caso base e já acabou. Então agora ele pode printar o 2. Aí ele vai printar o 2. E depois que ele printa o 2, acabou também, né? Tipo, acabou. O 2 não tá retornando nenhum valor. Só que agora o computador, lá na pilha de recursão, que foi aquele desenho que eu tinha feito, eu já terminei essa parte aqui. E o próximo elemento da pilha é o 4. O próximo elemento que tá, tipo, aqui em cima, no topo da pilha, tipo, tem as chamadinhas aqui, né? Aqui é a chamada do 4. Então, ele vai chegar aqui e vai olhar, pô, terminei essa linha. Então agora eu printo o 4. E assim por diante. Aí ele vai fazer a sequência da forma crescente. Como faz para mudar o passo? Tipo, ir de 3 em 3. N-3, exatamente. N-3, exatamente. Se eu fizer aqui N-3, aí ele vai fazer isso, né? 0, só que teve um negocinho. 0, 2, 5. Ele começa no 8, aí ele vai pro 5, vai pro 2 e vai pro 0. N-3, exatamente. Esse negócio, tipo, de mudar ali, eu até entendo se você não entender, porque realmente é um negócio, assim, mais estrutura de dados. Que mexe com a recursão, tipo, e a ordem das coisas. Mas é bom saber, é bem legal. Eu ia mostrar um outro jeito de fazer, só que ia acabar sendo mais complicado do que fazer isso que a Ana fez. Então, eu acho que é isso. Galera, eu acho que. Não sei se tem. Agora eu tô meio que só respondendo as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, ou pergunta de lista e tupla pra Ana também. Porque praticamente acho que não tem muito mais o que eu mostrar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta em relação a isso? Tem uma questão que pediram também, que a gente optou por fazer. Eu não sei se a pessoa que pediu ainda tá aqui. Mas a gente optou por fazer depois porque ela daria um pouco mais trabalho, seria um pouco mais complexa. Não sei se é. E aí não ia ficar num tempo bom pro SS Saturday. É, você que pediu, beleza. Não, a gente vai fazer. Se você puder, fica aqui 15 minutos depois que a gente acabar que a gente vai fazer. Porque resolver ela aqui talvez seja muita coisa pra galera. E aí, quem quiser assistir, pode ficar aí que a gente vai resolvendo. E é isso. Acho que pode mostrar o slide de conclusão, não sei. Acho que não tem muito mais. Tá. Acho que a gente falou muito. Ah, mas galera, muito obrigado geral que apareceu aí. Valeu demais. Eu não sei exatamente o que tem no slide de conclusão. Aí. Tem o link do canal do YouTube, que a gente vai postar depois da gravação, e o canal da tutoria. Quer dizer, o canal não, o site da tutoria. Por lá vocês podem fazer agendamentos com os outros monitores também, né? Que aí vocês conseguem, tipo, falar com um monitor só, tipo, pra ele te ajudar especificamente em alguma coisa. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenha dado pra ensinar alguma coisa. Não sei se tem mais algo pra falar. E os slides, a gente vai liberar os slides, Ana? A gente vai liberar os slides e o collab também, pra quem quiser ver o código. Fechou. Mas eu acho que é isso mesmo, gente. Obrigada por virem. Curte e se inscreve.
E apoia aí pra ter mais esse Saturdays a aí. aula tá gravada, ela tá A gravada, aula tá Ju. gravada. A gente Pô, vai valeu colocar nesse demais. canal do YouTube. Eu vou colocar o link aqui. Deixa eu baixar essa imagem pra caso alguém queira acessar o canal mesmo. Obrigado a vocês que apareceram aí. A É, gente teve um gente, pico de 15 pessoas. Muito bom. pior que foi bom mesmo. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado. E bom estudo, boas provas se vocês tiverem. Tá aí no chat da Cal, os QR Code bonitinhos. E é isso, vou parar aqui a gravação.